Eu coloco o nome do cachorro de. Ah, Ivan. É que, como que ele é? Ele é bonzinho? Ele é tipo esse aqui, ó. Esse aqui não vai mal nem pra. Nem quando ele apanha do gato. Ai, aí, ó, tá vendo? O gato morde. Um pastor alemão. Ah, bota o nome de Luke, né, tadinho? Luke, daí o outro que se tiver, você bota de Vader. É, dá um nome alemão. É um bom, né? É uma boa ideia. É um nome alemão. Eu gostei da ideia. Bota. Eu ia sacanear aqui, mas não vou. Bota, deixa eu ver o nome alemão. Bota o nome de Dark, bota Marta. Marta. Ou coloca o nome. Põe o nome do K9, né? Que era o policial bom para cachorro. É macho, então. Jonas, Jonas, Jonas. Né? Um bom nome, Jonas. Cachorro! Cachorro. Ah, você entrou agora, Samuel? Você não viu o gato lambendo Não o tinha cachorro? visto, cachorro. Como que é o nome? O nome dele é Quinzinho. Ah, cachorro. Você não viu ele, o Caetano lambendo ele, né? Não vi. Acabei de chegar. Pois é. Você perdeu a cena. Tô triste. Qualquer cachorro. Ah, Samuel. Cachorro. Cachorro! É. Galerinha, essa vida é difícil dele, cara, porque ele quer brincar, mas tá frio e chovendo, ele fica entediado, ele pede colo, porque tá entediado. Boba Fett, bota o nome dele de Boba Fett, de Fett só, Ivan. O, o bandidão das galáxias. É uma boa ideia, ó. Chama de Bayard. Bayard? É o cachorro da Alice. Ah, Pichula, velho. Põe de é- pichula. essa referência eu não conhecia. Chama de Ah, Ney. ó, Samuel, para você, ó. Cachorro e gato. Ó, se você tem um gato que faz isso por você, se tem alguém que faz isso por você, Putz. ó. Galera, já entraram aí todo mundo? Vamos fazer a chamada? Ô, Ivan, chama o cachorro grande de Pitulinha. Pitulinha, aí é sacanagem, hein? É, porque é um cachorro grande e fica É. tipo Pitulinha. Olha, ó, sem briga. Mano, tá vendo? O cachorro tá ali de boa, o gato vem encher o saco, mano. Mas é sempre assim. E ele fica com medo do gato, tadinho. Gato é malvado, fala, eu sou mesmo, sou mesmo. Cachorro. Gato é um bicho curioso, né? Gato, esse aqui é gordo. Galera, deixa eu fazer a chamada aqui, ó. Começar com o primeiro A, hein? Aquele esqueminha maroto. Se responder no chat, alguém me avisa que eu não tô vendo a tela, hein? Amanda Vitória, tá aí? Aqui. Ana Júlia Dias, tá aí? Chat. Ana Lívia, tá aí? Não. Faltou Anne Gabriele.
Chat. Arthur. Presente. Beatriz Lima. Chat. Bruno. Chat. Briane. Chat. Caio Lucas. Faltou Daniela. Aqui. Danilo. Faltou Heloísa. Presente. Fernanda. Aqui. Fernanda Canto, desculpa. Aqui. Fernanda Mariano. Faltou Giovana de Souza. Ou de Sá, perdão. Chat. Giovana Lima. Presente. Enê. Faltou Igor da Silva. Eu. Isabela Belato. Faltou João André Araújo. Faltou João Pedro. Chat. Júlia Barbosa. Faltou Cauã. Opa, professor. Lívia Magalhães. Chat. Luísa Neves. Presente. Marcos Vieira. Opa. Maria Eduarda Cristófoli. Chat. Maria Júlia. Chat. Matheus Cancian. Faltou Pedro Henrique. Chat. Pedro Paulo. Faltou Raquel. Chat. Renan. Chat. Renata Soares. Aqui. Sandriele. Aqui. Thales. Eu. Tamira. Faltou Caio e Silva. Faltou Carmen. Presente. Isabela. Faltou Irineu. Faltou. Bom, segundo B, hein? Vamos lá dar um segundo. Segundo B. Primeiro B foi o que eu quis dizer. Só uma impressão. Primeiro B só tinha aula no dia 17, na segunda, deixa eu remarcar aqui a data, senão não dá certo. Visualizando, foi. Ana Beatriz Batista. Eu. Ana Beatriz Camis. Faltou? 7, veio. Ana Maria. Eu. Arissa. Eu. Beatriz Eloy. Chat. Beatriz Moura. Faltou Bianca Cruz. Faltou Bianca Leite. Faltou Cássio Canto. Aqui. Emanuele, tá aí. Gabriel Dias. Faltou Gabriela Ferreira. Faltou Giovana Albuquerque. Aqui. Giovana Pavan. Aqui. Henrique Mendes. Bom dia. Henrique Irazaka. Faltou Yara. Faltou Ingrid, tá aí? Tô. Isabela Pereira. Faltou Ivan, tá aí. João Afonso. Faltou, veio João Gabriel Razuki. João Pedro. Fala. Luísa de Souza. Chat. Maria Elisa. Chat. Não. Não. Manuela, tá aí? Tá. Maria Eduarda Ximenes. Faltou? Matheus Borges. Faltou? Milena Demarco.
Presente. Nicole de Souza. Presente. Pedro Garces. Faltou? Pedro Marodim. Chat. Rayane. Chat. Rebeca. William. Chat. Renata. Sabrina. Samuel tá aí. Hugo tá aí. Isis. Faltou Yasmin. Faltou. Chat. Veio. Então bora lá, né, gente? Bora lá, tudo resolvido. Vamos voltar a falar sobre imigração, não é? Que a gente estava falando aula passada, vocês estão lembrados? Tá, meu professor. Né? A gente estava falando... professor. Obrigado. Nós estávamos falando dos japas, né? Paramos aí na galera da Ásia, certo? Funfou aí para vocês? Rolou? Uhum. Então foi, né? Então vamos lá. Galerinha, quando eu falo fluxos asiáticos, né, que vieram para o Brasil, vamos destacar aqui a galera do Japão, né, que foi muito importante na formação cultural, sobretudo aqui da nossa cidade, né? É importante de lembrar, tá? Mas quando eu olho o valor total, é 4% dos imigrantes que vieram no Brasil, tá? Diferente dos italianos, que chegaram ali no século XIX, os japoneses chegaram no comecinho do século XX, começaram a chegar no Brasil, tá? O primeiro navio que chegou é esse aqui, ó, o Kasatomaru, o famoso Kasatomaru, né, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil, aportando em Santos, né? Aí uma coisa que muita gente tem dúvida, galera, mas por que o pessoal veio do Japão para cá? É tão longe, não tem nada a ver e tal, né? O Japão, gente, no começo do século XX, ele já passava por conflitos internos, né? Você tinha a questão das mudanças da industrialização ocorrendo no país, assim como ocorreu na Europa, né? Você tinha um processo forte de aumento de densidade demográfica, né? Então o país é pequenininho, tinha muita gente, tá? A poluição já era bem marcante. Então os japoneses foram para vários lugares do mundo, Estados Unidos, Peru, inclusive o Brasil, tá? Da Ásia também vieram uma galera do Oriente Médio, que aí temos descendentes aqui na sala, né, na turma, com certeza, né? Fala, Caio, isso são horas? Entendi, tudo bem. Depois eu boto presença para você. Tá? Aí você tem a galera do Oriente Médio que veio, né? Você tem, por exemplo, os sírios, os libaneses, os turcos, né? Você tem gente aqui que tem ascendência aí dessa galera, não é? Tem descendência aí turca, libanesa, síria. Aqui é bastante forte na nossa cidade, né? Então, eles tiveram uma participação bastante importante na população urbana, tá? Aqui em Campo Grande, muitos terrenos ali do centro são de famílias turcas, né? Um tempo atrás era bem comum você ouvir falar, é dos turcos, é dos turcos. Então, você tinha essas concepções bem marcantes de organização de fluxo migratório, né? Hoje em dia não, hoje em dia é mais misturadão a coisa, né? Beleza? E essa galera do Oriente Médio também foi importante em São Paulo, também foi importante no Rio, né? Então a gente tem laços históricos com essa região. Agora, com o incidente no Líbano, né, com a explosão, você viu que tem bastante gente do Líbano no Brasil, assim como tem bastante brasileiros no Líbano também, né? É a ideia dos libaneses que vieram para cá. Beleza? Bastante gente, assim, até com bastante com destaque na sociedade, são jornalistas, atores, empresários com ascendência libanesa, né? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos fluxos internos. Mas antes de falar dos fluxos em si, vamos entender o que aconteceu.
Até a Segunda Guerra, na verdade, até a década de 30, esse fluxo de estrangeiros vindo para o Brasil era bastante significativo, né? Como a gente falou, os europeus, na aula passada, a galera do Japão, do Oriente Médio, né? E a galera aqui da vizinhança, Bolívia, Paraguai, né? Argentina. Então, esses fluxos foram muito importantes para formar a população brasileira, que era a galera que vinha trabalhar no ciclo do quê? Qual ciclo econômico que essa galera vinha ser mão de obra? Café. Isso, o ciclo do café, muito bem. Aí, quando chega em 29, o que aconteceu com o café? Fala para mim. Perdeu o valor, né? Perdeu valor, muito bem, tá? Perdeu muito valor por conta da quebra da Bolsa de Nova York, né? Ficamos sem mercados consumidores. Beleza? E aí ferrou tudo, a parada, o negócio ficou feio, ficou muito louco, queimando café, alguns barões faliram, outros barões do café deram uma despertinho, vazaram e foram investir em outras coisas, indústria, essa parada toda. E nessa conjuntura muito louca aí, de crise, de ruptura, né? Qual era o sentido de eu trazer imigrantes para o Brasil? Fala para mim, se não estava tendo emprego no café mais. Entende? Aí começam as revoluções internas do Brasil. Né? Vargas, a gente estava no período Vargas. Já estudaram os governos Vargas? Esse ano não. Esse ano ainda não, né? Acho que não sei. Só ano que vem, eu acho. Aí no governo Vargas, o que é importante de você lembrar? Que ele tinha forte participação dos trabalhadores urbanos, tá? Como assim? Ele tinha apoio na cidade, nem tanto no campo, tá? Então isso vai ser bastante importante. Então os trabalhadores urbanos pressionavam o Vargas para que coibisse esse fluxo migratório, tá? Por quê? Porque não tinha emprego para a galera daqui. Aí o Vargas abraça essa ideia e vai criar uma lei. Que lei que ele cria? Quem sabe? É que tem um gato querendo subir no teclado aqui. Que lei que ele cria? Alguém sabe? Chama Lei da Cota. Peraí, deixa eu tirar esse gato daqui que ele tá terrível, gente. Vai, sai daqui. Peraí. Você para de morder, seu terrível. Chama Lei da Cota de Imigrantes, né? Lei de Cotas de Imigração, tá? Calmou, pronto. Foi para lá. Ele cria em 34, deixa eu escrever aqui, Lei de Cotas de Imigração. O que significa isso? Significa que ele proíbe que chegue uma quantidade específica, tá, de imigrantes da Itália, da Alemanha, do Japão, né? Então ele cria cotinhas. Ó, da Itália só pode X%, da Alemanha X, tá? Isso para evitar que chegasse mais gente para ficar desempregada no país. Beleza? Então, essa lei é de 34. Então, de 34 para frente, os fluxos internos vão ganhando espaço no Brasil. Tá? Como assim os fluxos internos? A galera que sai do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Centro-Oeste, essas paradas assim. Tá? Beleza? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Outra coisa no cenário interno que é importante de entender é que, a partir da década de 30, o Vargas começa a industrialização do país. Ele começa a estimular a formação de uma indústria nacional forte. Então, a gente tem um processo aqui que a gente vai chamar de concentração industrial, tá? No Sudeste, principalmente São Paulo. Nossa, gente, você acredita que o gato foi morder o cachorro lá? Mas que terrível. Psh, Caetano. Ele lambe cachorro, sobe em cima do teclado, morde cachorro. Não, é terrível. Psh.
Enfim, tadinho. Bom, galera, como estava concentrando as indústrias em São Paulo, o que vai acontecer? Precisa de mão de obra agora em São Paulo. Então a galera começa a sair do Nordeste e ir para São Paulo, tá? Esse fluxo vai ser grande na década de 30, 40, mas principalmente na década de 50 e 60, tá? Beleza? Década de 50 e 60, o fluxo para São Paulo vai explodir, né? Olha aqui o gráfico aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? 50, 60, 70. Olha a largura da seta saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste, tá vendo? Aí você tem uma outra galera que saiu do Nordeste e foi para o Norte, ó, para construir estrada, para construir usina, né? Essa galera do Nordeste que veio para o Norte é para trabalhar na abertura dos eixos de integração, porque Vargas tinha isso também. Vargas começa a integrar, deixa eu até escrever aqui, né? Ó, Vargas começa a integrar o Brasil. O que isso quer dizer? Ele começa a estimular a ida para o interior, entendeu? Colonizar o Brasil para dentro. E aí, ó, como o Nordeste era a região mais ocupada, então do Nordeste a gente teve o maior fluxo de saída. Olha a galera do Sul subindo aqui, ó. Alguma dúvida, pergunta? Esse foi o maior fluxo migratório interno do país? Ótima pergunta. Sabe por que não, ô Henrique? Porque aqui, na década de 50 a 70, o Brasil não tinha 100 milhões de habitantes, entendeu? Aqui, depois dos anos 90, o Brasil tinha quase 200 milhões de habitantes, entendeu? E a capacidade de integração nos anos 90 era maior, tinha muito mais estradas, era mais fácil de você ir. Então, com a modernização do país, qual é a tendência do fluxo migratório? Aumentar, entendeu? Aham. Então, por isso. Aqui em 50 e 70, o fluxo era muito concentrado, era muito quadradinho, né? Repara, olha, as setas são poucas setas e para os mesmos lugares, né? Beleza? Perguntas? Então, vamos lá. Gente, de 70 a 90, olha que interessante que vai acontecendo no país, né? Aqui, a gente pega parte da ditadura até o finalzinho ali até ali o governo Collor, né? Que é o marco dos anos 90. Os fluxos ficam muito mais diversificados, ó. Aumenta a galera que sai do sul-sudeste aqui para o centro-oeste e para o norte, aumenta muito, tá? Os fluxos menores, tá vendo as setinhas menores? Se multiplicam, então é muita gente indo daqui para ali, né? De lugares mais perto, tá? E o fluxo de nordestinos para o Sudeste reduz, né? Reduz o fluxo de nordestinos para o Sudeste, tá? E já nos anos 90, os fluxos curtos multiplicam ainda mais, crescem muito, e repara, olha que interessante, presta atenção nessa seta aqui, ó. É o que a gente chama de migração de retorno. A galera tá voltando para o Nordeste. Importante, muito importante. Tá? Olha aqui, outra migração de retorno aqui, ó, indo para o Sudeste. Então, a gente tem uma multiplicação dos fluxos. Fica muito complexo os fluxos, tá? Entenderam esses mapas? Alguma pergunta por enquanto? Não. Não, né? É de boa isso aqui. Só que tem que ler, tá, gente? É importante ler com atenção. Ó, então eu trouxe aqui para vocês algumas classificações migratórias, tá? Bem facinho, e depois eu botei aqui, ó, por décadas, tá vendo? Para ficar bem fácil para vocês lembrarem. Fluxos por períodos. Vamos lá. Jovens, um fluxo migratório que cresceu com a industrialização do país é a tal da migração pendular. Gente, falou migração pendular, você lembra dessa foto aqui, ó? Quem já foi para São Paulo, capital de vocês aqui? Já foram? Já. Já? Andaram de trem por lá? Não, mas eu fui na Estação da Luz. Foi lá na estação. Você viu que coisa pequena que é aqui? É muito louco lá, né? Estação da Luz é very crazy, né? Eu fui, mas eu fui no Brás, de madrugada, comprar as coisas. Foi bem... Muambeira, né? Foi pegar muamba, né? Foi mexer o doce lá, né?
Sei. Comprar um monte de coisa no Brás na 25, rapaz. O Brás é louco lá também, né? Mas o Brás não tem estação de metrô e trem, tem? Acho... Não, que eu tenha visto. Enfim. Por que eu falo? Porque lá, você vê lá na Estação da Luz, lá na Marginal Pinheiro, você vê bastante, né, as estações do chamado CPTM, né, que são os trens metropolitanos de São Paulo, né? Então, esse fluxo rápido da galera que mora ali nas cidadezinhas em volta e precisa ir para São Paulo é muito intenso, tá? Então, isso aí, essa migração de morar ali em Guarulhos, trabalhar em São Paulo, aí todo dia voltar para casa, para outra cidade, é a chamada migração pendular. Ou seja, as cidades servem só para você dormir. Você vai para casa para dormir. Então, se tem um monte de gente que sai da cidade para ir trabalhar em outra, chama cidade dormitório. Sacaram? Entenderam por que o nome é cidade dormitório? É igual a minha casa, então. Eu só venho dormir. Agora você imagina se a sua casa fosse em terrenos. Aí todo dia você saísse de manhã para ir para a escola e voltasse no final da tarde. Aí Mas é assim, por isso que eu tô perguntando. Então, aí você mora em terrenos? Não, mas eu só chego de noite, só chego para dormir também. Só em outra cidade. Então, aí para ser a migração pendular é quando isso acontece você morando em outra cidade, entendeu? Aí a gente chama de migração pendular. Porque quando você está dentro da mesma cidade, teoricamente você não saiu, entendeu? Sacou a ideia? Uhum. Fala, Bruno. Não vai falar? Então tá bom. Vai ficar só no ou? Fala, Bruno. Não é nada assim da aula, eu ia só falar aqui. Pode continuar. Ah, tá. Galerinha, outro fenômeno interessante de migração pendular que a gente tem no Brasil, obviamente que em cidades maiores é mais comum, né? Tipo, cidades que estão conurbadas. Vocês lembram o que é conurbação? Vai pensar besteira, hein? É conurbação. Tipo, tem uma cidade no meio, tem outras cidades em volta que se interagem com a do meio. Algo assim, eu não lembro muito bem. Isso, é quando as cidades estão coladas uma nas outras, tá? Cidade cresce, fica coladinha uma com a outra. Outro detalhe, quando eu falo cidade, eu estou falando de zona urbana, tá? Zona urbana. Quando eu falo de município, eu estou falando de zona urbana mais zona rural, tá? Então, quando as zonas urbanas de dois municípios se encontram, conurbou. Tá? Usando São Paulo de exemplo, é quando você viaja para São Paulo, né? Geralmente aqui de Campo Grande, você tem, a maioria das vezes, você desce no aeroporto de Guarulhos. Guarulhos não é São Paulo capital. Guarulhos é uma cidade conurbada São Paulo, né? Entendeu? Então ali a gente tem uma conurbaçãozinha. Então você vai fazer uma migraçãozinha pendular, tá? Hoje já tem trem. Você descer em Guarulhos, dá para você gastar lá uns 8, 10 reais, você atravessa São Paulo, né? Usando trem e metrô. Perguntas disso aqui? Alguma dúvida? Não? Não. Não. Não? Então, beleza. Gente, agora uma curiosidade. Qual é a chance de você, numa estação dessa, em São Paulo, encontrar um aluno de Campo Grande? Né? Pois é, eu encontrei, você acredita? Que eu estava em São Paulo às 7 horas da manhã, indo para o curso, terrível, lotadaço, tudo, e no meio do meio desse tumulto eu ouço, passa! Quando eu olho, um aluno no meio disso aí. Coincidência. Era um aluno ruim, dependendo, foi sorte, né? Não, era gente boa, moleque, gente boa. Tava fazendo cursinho em São Paulo. Louco, né? Olha. Mas enfim. Oi? Você fez o curso. Na verdade, eu estava indo com a minha esposa. Ela estava fazendo curso, um congresso de medicina e tal. Aí eu fui com ela. Gente,
Fluxos interregionais. Presta atenção no termo inter. Inter é de um para o outro. Intra, no mesmo. Cuidado. Inter, de uma região para a outra. Intra, dentro da mesma região. Beleza? Entenderam isso aqui, né? Importante. Ó, década de 30 e 40, lá no comecinho que eu citei para vocês, os fluxos interregionais que se destacavam eram principalmente de São Paulo para o Nordeste, né? Beleza? A galera aqui, ó, olha a imagem do Portinari, do Cândido Portinari, que são os retirantes, né? Esse quadro é famosíssimo, tá lá no Museu de Arte de São Paulo, lá no MASP, tá? Inclusive, quem nunca foi no MASP, vá. Que é bonito lá, viu? Então, essa galera fugia das condições de pobreza extrema lá no interior do sertão nordestino e da seca e fazia essa migração. Quando eles iam para São Paulo, interregional. Quando eles saíam lá do interior do Nordeste para ir para Recife, Fortaleza, João Pessoa, as capitais, Salvador ali, então ele fazia a migração intra-regional. Alguma pergunta disso? Não. Não? Então tá bom. Bom, década de 50 e 60, os fluxos interregionais continuam ainda do Nordeste, tá? Para o Sudeste, como a gente viu lá naquele mapinha, tá? Eram muito expressivos em função da industrialização do Sudeste, tá? E a pobreza e a negligência ao Nordeste. O Nordeste foi empobrecendo, o Sudeste foi enriquecendo. Então, isso gerou um fluxo migratório, né? Década de 60 e 70, esse fluxo aqui de antes continua, mas surge um novo, que chama atenção, né? Que é para o centro-oeste e norte do país. A galera, né, vem do sul-sudeste, vem comprar terras, vem trabalhar nas cidades aqui no centro-oeste, tá? E provavelmente vocês têm parentes que vieram nessa leva aí. Dá uma perguntada que é bem possível que vocês achem, né? Meus pais, por exemplo, vieram num período parecido. Eles vieram nos anos 70 para cá. 78, por aí, meus pais vieram seguindo essa expansão do centro-oeste, né? Você ouvia muito lá no sul e no sudeste que o centro-oeste era uma região que crescia muito, que Campo Grande era uma cidade que crescia muito. Isso logo após a divisão do Estado, então ficou mais forte. Lá em 77, quando dividiu o Estado, e 79, quando oficializou a divisão do Estado, ali, né, as notícias que Campo Grande era a cidade que mais crescia, era a capital promissora, esse tipo de coisa era bastante divulgado em São Paulo, Paraná, enfim, né? E isso provocou um grande fluxo migratório para a nossa região. Né? Campo Grande é uma cidade de imigrantes, né? Eu costumo dizer que a geração de Campo Grandenses, né? Que é nato, nós, é daqui, é a geração que eu vim, né? Dos anos 80, tá? Galera que nasceu nos anos 80. Hoje eu acho que a maioria de vocês já nasceu aqui. Mas se você pegasse anos atrás e perguntasse, a maioria tinha nascido fora e veio para cá, né? Sim, João. Minha tia são de Dourados e minha avó é de Pernambuco. Só Pernambuco? Minha outra tia é de Minas Gerais. Olha aí. Pernambuco? Caraca, que rolezão. Aqui da Uana. Oi? Eu sou de aqui da Uana, não sei o que eu tô fazendo aqui. Você é aquidauanense? Pois é. Mas a sua família nasceu em Aquidauana? A minha mãe e meu pai nasceu em Nova Dradina. Ah, então você é do chão, você é sul-mato-grossense no sangue, ó. Isso aí. Gente. Então, é muito, muito interessante. Mas, tipo, a família da minha mãe, ela era nordestina. Ela veio pra cá. Aí veio pra Nova Andradina. Não, a minha mãe nasceu em Aquidauana. Elas vieram pra Aquidauana. Ah, entendi, desculpa. Foi direto para Aquidauana. Entendi. Mas por que Aquidauana? Tinha alguma relação lá? Não sei, acho que por causa do peixe. Tinha muito peixe lá. Isso tem mesmo. Galera, isso é bastante interessante, né? Então, o centro-oeste começa a expandir, né, com o agronegócio, e o norte?
O norte, nesse tempo, tinha muita obra de integração, como eu falei para vocês, né? Olha o lema: integrar para não entregar, né? Levar homens sem terra para terra sem homens, né? Existia um estímulo enorme no período militar e no período varguista. Isso aqui é Vargas, tá? E aqui, Homem militar. lindo. Homem lindo. Obrigado. Só não é mais lindo que o Placinha. Exatamente. Exatamente. Ó a eloquência dele, ó. Bom, essa galera aí que começa a vir para o norte, tá? Por estímulos do governo, é uma ocupação muito polêmica, né? Porque, olha o slogan: levar homens sem terra para terra sem homens. Pô, como terra sem homem? Lá era ocupado, né? Você tinha os povos tradicionais que já ocupavam lá, tá? E até aí não era problema nenhum. O problema é que quando você divulga que a terra não tem homem, que você pode ir lá e pegar que é seu, o que você está falando? Você está falando que se tiver gente lá e você pegar, você tem direito. E a pessoa lá não. Cria uma imagem muito negativa que vai gerar conflitos entre novos colonizadores, novos ocupantes e a população local. Beleza, galera? Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Tá de boa? Tá chuchu beleza? Sim? Tá de boa. Então, meus lindos, ó, um bom fim de semana para vocês. Segunda-feira a gente retoma a migração, ainda tem mais assuntos. E aquele esqueminha de sempre. Terminando o módulo, a gente vai ter uma aula de exercícios apenas, da apostila. Beleza? Tchau para vocês, um grande abraço. Tá? Hoje não precisa tomar banho, tá liberado. Falou, professor. Amanhã precisa. Falou. Para, Henrique, vai falar que você vai tomar banho hoje. Quer mentir aqui que você vai tomar banho hoje. Já tomei até. Tomou banho às 7 horas da manhã? Tomei, eu tomo. Você é trouxa, né? Nesse frio tomar banho às 7 horas da manhã? Você é louco? Mas, rapaz, eu sou cheiroso. Cara. Ué. Sabia que de manhã é o horário mais frio que a água fica? Mas eu tava tomando banho no quente, não tem problema não. Entendi. Você estava gastando